Olá, o assunto desta videoaula é propriedades dos compostos orgânicos, interações intermoleculares e polaridade. Nesta videoaula, nós iremos rever alguns conceitos que vocês devem ter aprendido no primeiro ano do ensino médio e nós iremos rever estes conceitos aplicados ao contexto das moléculas orgânicas, dos compostos orgânicos. Tá legal? Então, os primeiros conceitos que nós vamos ver têm a ver com polaridade. Então, vamos lá. O que são moléculas apolares? São aquelas moléculas que têm sua nuvem eletrônica distribuída homogeneamente. O que isto quer dizer? Esse desenho nos ajuda a entender. Isto aqui é uma representação de uma molécula binuclear, que tem dois núcleos, tá? Núcleo de dois átomos. Então, foram dois átomos que fizeram uma ligação covalente. E essa nuvenzinha aqui em volta representa a região em que os elétrons dessa molécula estão se movimentando, tá bom? E aqui a gente pode perceber que eles estão se movimentando de forma homogênea. Não existe uma região da molécula onde se concentra uma quantidade maior de elétrons. Então, como está distribuído homogeneamente, ela é apolar. Então, não tem uma região da molécula onde tem concentração maior de elétrons. Apolar quer dizer não tem polos. Então, não tem um polo com mais elétron e um polo com menos elétron. Ok? Então, vamos ver o que significaria, então, moléculas polares. Moléculas polares, por outro lado, são aquelas que têm sua nuvem eletrônica deslocada preferencialmente para uma região. Ou seja, ela é distribuída heterogeneamente, não será homogeneamente. Aqui é a representação de uma molécula polar. Então, ela também é binuclear, né? Biatômica, com dois átomos, só que um destes dois átomos tem capacidade de atrair para si mais fortemente a nuvem eletrônica. Então, a nuvem eletrônica está mais concentrada no entorno deste átomo, que ele é mais eletronegativo do que este aqui. Então, está deslocada preferencialmente para uma região da molécula, a nuvem eletrônica. Esta região é o polo negativo, esta região é o polo positivo. Então, a molécula tem dois polos, é uma molécula polar, certo? Muito bem, então vocês já devem ter visto no primeiro ano, isso é só uma revisão rápida. Agora, como que a gente coloca isso dentro do contexto da química orgânica? Vamos lá. Como saber se uma molécula é polar ou apolar, no caso, dentro do contexto da orgânica, né? No estudo das propriedades dos compostos orgânicos, usaremos as seguintes simplificações. Substâncias orgânicas formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, os hidrocarbonetos, possuem moléculas apolares. Então, gente, na orgânica, nós vamos classificar polar e apolar de acordo com as funções orgânicas. Então, nós aprendemos primeiro as funções. Se ele é um hidrocarboneto, se ele é um álcool, se ele é um aldeído, se ele é o fenol, amina e assim por diante. E aí, dentro daqueles lá, tem os que são polares e os apolares. Na verdade, só os hidrocarbonetos são apolares. Todos os outros, né, substâncias orgânicas que possuem átomos muito eletronegativos, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, cloro, bromo, etc., são formados por moléculas polares. Então, qualquer outra função orgânica que não for o hidrocarboneto será polar. Porém, nós iremos ter graus de polaridade, né? Umas serão mais polares do que as outras, tá certo? E nós vamos aprender a distinguir quem é mais polar do que quem, tá?
O que acontece, gente? Na inorgânica, nós tínhamos moléculas menores, nós tínhamos aquelas geometrias, né? Trigonal plana, angular, piramidal, e aí a gente conseguia lá fazer aqueles vetores polaridade e descobrir se a molécula é polar ou apolar. Na orgânica, as moléculas são muito grandes, com muitas ligações. E eu não consigo fazer aqueles vetores para todas as ligações e descobrir a somatória e tal. Então aqui a gente vai fazer essa simplificação aqui pelas funções, tá bom? E aí, como que eu aplico essa questão da polaridade para saber das propriedades dos compostos orgânicos, que é o nosso objetivo? Vamos caminhar nessa direção. Algumas propriedades importantes dos compostos orgânicos, que é isso que nós queremos estudar, dependem das interações intermoleculares que suas moléculas realizam entre si. As três principais interações intermoleculares são interações de polo instantâneo de polo induzido, que nós vamos simplificar para DI, ou de polo induzido, que é sinônimo, ou forças de Van der Waals ou forças de London, ou seja, vários nomes para uma mesma interação. Tá? Essa é uma das interações. A outra, interação de polo permanente, que nós vamos chamar dp-dp, ou apenas de polo. E a terceira é interação do tipo ligação de hidrogênio, LH. Ou seja, gente, se eu tiver duas moléculas, uma do lado da outra, tá? Independente de qual função orgânica que ela pertencer, se tiver uma do lado da outra, essa molécula que está do lado da outra vai estar interagindo uma com a outra através dessa ligação, ou dessa, ou dessa. E o tipo de ligação que ela está fazendo uma com a outra que vai determinar essas propriedades físico-químicas que nós vamos estudar. Tá legal? Então, eu preciso saber se essas duas moléculas que eu estou estudando, se elas são duas moléculas de um álcool, de uma amina, de um fenol, e assim por diante, de um éter, eu tenho que saber se eles fazem ligação de hidrogênio, ou se eles fazem de polo permanente, ou se eles fazem de polo induzido, tá bom? E aí, dependendo da ligação que eles fazem, eu vou saber as propriedades que eles têm, se é maior ou menor do que o outro, nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? Então, nós temos que lembrar dessas interações aqui. Ok? Então, como que eu vou saber que tipo de interação que cada substância faz? Vamos caminhar para a gente descobrir. Os tipos de interações que cada molécula irá realizar com as suas vizinhas depende principalmente de sua polaridade. Por isso que nós fizemos aquela revisão. O que é molécula polar, o que é molécula apolar. E como que depende? Da seguinte maneira. Moléculas apolares fazem apenas interações DI-DI. E o que nós vimos ali atrás? Os hidrocarbonetos são apolares. Então, os hidrocarbonetos fazem dipolo instantâneo, dipolo induzido, DI-DI. Agora, moléculas que são polares, porém pouco polares, fazem interações DI-DI e também DP-DP, que é dipolo permanente e polo permanente. Tá certo? E moléculas que são muito polares fazem interações de polo instantâneo de polo induzido e também ligação de hidrogênio. Tá certo? E aí aqueles que não são hidrocarbonetos, e aí entra o éter, entra a amina, entra ácido carboxílico, entra fenol, assim por diante, ou vão estar aqui dentro das pouco polares, que fazem dipolo permanente, ou vão estar aqui dentro das muito polares, que fazem ligação de hidrogênio. Tá? E daqui a pouco nós vamos conseguir separar quem entra aqui e quem entra aqui. Tá? Agora uma observação importante. Observe que as moléculas apolares estabelecem apenas um tipo de interação intermolecular, apenas dipolo instantâneo de polo induzido. Enquanto as moléculas polares, sejam elas pouco polar ou muito polar, elas vão fazer dois tipos, que é DI-DI e DP-DP, ou DI-DI e também ligação de hidrogênio. Resumindo, gente, todo mundo faz dipolo instantâneo de polo induzido. Apolar, pouco polar ou muito polar. Todo mundo faz essa. Tá? Só que a apolar faz só essa.
As polares fazem essa e mais outra. Ou é essa e a permanente, ou é essa e a ligação de hidrogênio. Beleza? Agora nós vamos ver como que funcionam essas três interações intermoleculares. Vamos lá? Vocês já aprenderam isso também, mas nós vamos revisar. A primeira, interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Elas acontecem em todas as moléculas, só que elas são mais importantes na molécula apolar, porque na apolar só existe ela, não existe nenhuma outra. Então, imagine que existe uma molécula apolar, tá bom? De uma substância qualquer, um hidrocarboneto apolar. Ela não tem polos. Os elétrons estão distribuídos de forma homogênea. Só que esses elétrons estão movimentando, eles não estão parados, eles estão mexendo o tempo inteiro. Estão mexendo. Vai acontecer, tá, que em um determinado momento eles vão estar movimentando e, por coincidência, eles vão estar passando por uma região, alguns deles ao mesmo tempo. Olha só, aqui, ó. Eles estão movimentando e coincidiu de uma certa quantidade deles estar passando nesse cantinho aqui ao mesmo tempo. É uma movimentação aleatória da nuvem de elétrons e aconteceu uma coincidência deles estarem passando aqui nessa região ao mesmo tempo. Se eu tirar uma foto desse momento, essa molécula ela será um dipolo. O que é dipolo? Dois polos. Um polo negativo, que é onde tem mais elétrons, e o polo positivo, onde tem menos elétrons. Só que ele é um dipolo só por um instante. Ela não fica assim para sempre. Esses elétrons estão movimentando, eles vão voltar a se espalhar. Isso foi uma coincidência que aconteceu só em um instante. Só que naquele instante, ela é um dipolo. Tá certo? E o que vai acontecer quando esse dipolo se forma de forma instantânea? No mesmo instante que ele se forma, olha só, ele vai exercer uma influência na molécula vizinha. A molécula vizinha, porque as moléculas sempre têm uma do lado da outra, né? Nunca existe uma molécula isolada. Ele se formou, o dipolo instantâneo se formou, e tem uma molécula do lado dele. Ele vai exercer uma influência de que jeito? Ó, o dipolo instantâneo, ele induz a polarização da molécula vizinha. Como? Negativo repele negativo. Ele vai repelir os elétrons dessa molécula vizinha empurrando para lá. Ó. Olha só. Aqui, ó, essa aqui, que é o dipolo instantâneo, empurrou os elétrons da outra para lá. Ó. Tá vendo? E aí formou-se um dipolo aqui também, que é um dipolo que foi induzido pelo daqui. Ó. Então agora eu tenho dois dipolos, um do lado do outro. Um dipolo instantâneo e um dipolo induzido. Entre eles, vai ter uma atração do negativo dessa molécula com o positivo dessa molécula. Essa atração tem um nome. É a interação de atração que é formada entre eles, é dipolo instantâneo, dipolo induzido. É o nome da interação. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Beleza? Então, é assim que acontece o primeiro tipo de interação. Ele acontece nas moléculas apolares, ele acontece também nas outras moléculas, tá? Só que no caso das moléculas apolares, ele é o único que existe nelas. A única interação que existe nelas. Beleza? Vamos para a próxima interação. Moléculas polares. Aí tem uma molécula polar aqui, tá bom? E ela já tem naturalmente dois polos. Olha só, as moléculas polares já possuem dois polos, porque elas são polares, né? Um positivo e um negativo. Portanto, elas já são dipolos permanentes. A molécula em si, ela já é um dipolo, porque ela tem dois polos, e ela já é assim permanentemente. Tá bom? Então, se ela é um dipolo permanente, e se existe uma outra vizinha do lado dela, o que vai acontecer? O polo negativo de uma molécula vai interagir com o polo positivo da outra molécula vizinha. Tá? Isso é natural entre as moléculas polares. E a interação que existe entre as duas recebe o nome de interação intermolecular de polo permanente e polo permanente. Simples assim. Tá? Isso com moléculas polares. Tá? Com qualquer molécula polar. Tá certo? Só que existe um tipo de interação mais forte se a molécula polar tiver uma característica específica. Vamos ver o que é? Que é o terceiro tipo de interação, que é a interação do tipo ligação de hidrogênio.
A ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas que possuem o hidrogênio, que tem a eletronegatividade muito baixa, ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, que tem a eletronegatividade muito alta. Moléculas com hidrogênio ligado a FON. Vocês devem ter aprendido isso no primeiro ano. H ligado a FON, tá? O famoso H ligado a FON. Então, qualquer molécula que tiver um hidrogênio ligado diretamente a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, ela vai ter ligação de hidrogênio, tá bom? Então, olha só, essa aqui é a molécula de água, Então, tem um hidrogênio ligado direto no O, então o hidrogênio desta molécula é o polo positivo dela. Vai interagir com o oxigênio da outra molécula, que é o polo negativo da outra molécula. Essa interação entre os dois, entre duas moléculas diferentes, chama-se ligação de hidrogênio. Tá? Então, ou seja, qualquer molécula orgânica que tiver um H ligado num O, por exemplo, OH, álcool tem OH, entendeu? Fenol tem OH. Então, essas moléculas vão fazer ligação de hidrogênio. Se tiver N ligado a H, aminas, entendeu, gente? Então, aminas tem H ligado a N. Então, elas vão fazer ligação de hidrogênio. Aqui, ó, H ligado a N. Aqui não é uma amina, é a molécula de amônia. Mas se tivesse cadeias carbônicas aqui, ó, e uma cadeia carbônica, e além da cadeia carbônica tem um N ligado, um H ligado no N, o que vai acontecer? Vai ter ligação de hidrogênio entre essa molécula e uma outra molécula que tem a mesma característica. Tá certo? E aí, nesse caso, vai ter uma ligação, uma interação intermolecular mais forte do que se fosse uma molécula polar que não tem H ligado a N nem H ligado a O. Tá certo? Então é assim que eu vou saber que tipo de molécula polar que faz interação mais forte. Ó, tem duas moléculas polares. Só que uma é polar que tem H ligado a O, ou se não H ligado a N. E outra também é polar, mas ela não tem H ligado a O, nem H ligado a N. Tá certo? Então, ou seja, uma delas vai fazer dipolo permanente, a outra vai fazer ligação de hidrogênio. Beleza? Nas próximas videoaulas nós vamos fazer exemplos de comparação entre moléculas polares desses dois tipos. Beleza? Então, acompanhe as próximas videoaulas para a gente poder ver essa comparação. Tá legal? Bom, finalizamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.